Então, veja, a recuperação judicial não é uma blindagem, né? Ela é simplesmente é uma forma de soerguimento da empresa, mas ela não é absoluta. Então, o credor, obviamente, tem que continuar pagando as suas dívidas para que o processo tenha continuidade normalmente. Bom, então a gente viu que o juiz, então pode haver esses casos da decretação da falência. Então, se o juiz decreta a falência, e nesse caso é através de uma sentença, é uma sentença de decretação de falência, que cabe agravo de instrumento, né, uma sentença que cabe agravo, porque uma sentença é muito interessante, porque a sentença da decretação de falência é uma sentença que dá início ao processo, né? Geralmente a gente tem a ideia de que a sentença é o fim, né? Mas não, nesse caso é o início do processo de falência. Então ela pode haver um agravo de instrumentos dessa sentença da decretação da falência. Decretada a falência, instaura-se o que a gente chama de juízo universal. O que é isso, juízo universal? É assim, é uma previsão que existe no artigo 76 da Lei 11.101, que torna o juízo da falência um juízo indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas daí nesse caso causas trabalhistas, causas fiscais e aquelas em que o falido figura como autor, tá? E que não são previstas na lei de falência, porque a lei de falência tem a previsão de algumas ações específicas, como por exemplo ação de restituição, e que, claro, o falido não vai ser autor de uma ação de restituição, mas existem algumas ações que são previstas especificamente na lei de falências e que essas sim sempre serão tratadas no juízo falimentar. Então, doutora, me dê um exemplo de um caso em que não vai tramitar na vara de falências. Por exemplo, a massa entra com uma reintegração de posse em relação a algum bem. Necessariamente não é na vara de falências que esse processo vai correr, tá? Ela vai discutir, entra com uma ação de execução de um título. A falida pode? Pode e deve executar os títulos, cobrar as suas dívidas. Então, isso vai lá para o juízo civil competente, tá? Por mais que seja uma falência. Então, não é todos os casos que ficam na vara de falência. E tem uma outra questão. Todas as ações que já tramitam nas varas cíveis, por exemplo, elas não têm esse deslocamento de competência até o momento da sentença, ou seja, da fixação de um valor líquido. Então, digamos, alguém entrou com uma ação de conhecimento, de cobrança ou qualquer coisa contra uma sociedade que depois no meio do caminho, tem a sua falência decretada. Desloca essa competência para o juízo falimentar? Não. Permanece na vara cível até a formação do título executivo, ou seja, até a sentença ou eventual acórdão, enfim, até que se transite em julgado essa decisão. E daí o que o credor vai fazer? Ele vai fazer o cumprimento de sentença daquele título? Não, aí é outro caso. Nesse caso aí ele vai pegar esse título e vai habilitar no juízo falimentar, e daí sim que ele vai para o juízo universal. Então, até ele formar esse título executivo, esse título líquido, certo, exigível, ele permanece na vara cível. Aí vocês me perguntam, pode haver mediação disso? Pode haver mediação. Isso é um caso bem específico, para que você possa mediar, né, essa situação, até para que o credor possa ter esse título o mais rápido possível, né, e que ele possa ir para o juízo da falência o mais rápido possível. Porque tem um detalhe, e que é um detalhe bem interessante. Depois, lá de um determinado momento da falência, onde há a homologação do quadro de credores, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, qualquer rateio que tenha dentro da falência entre os credores, e esse credor não esteja lá, ainda não esteja habilitado, ele perde esses rateios. E ele não pode querer que volte para trás. Então, é importante que isso seja rápido,
para que a parte, né, o credor, possa vir figurar na lista de credores o quanto antes, para que ele não perca nenhum tipo de pagamento que se faça dentro da falência. Então, assim, o juízo universal é um juízo universal, né, mas ele não é absoluto, como a gente acabou de ver. Aí a gente pode pensar, pode haver algum tipo de mediação por conta dessas dívidas? Sim, pode haver mediação por conta dessas dívidas. Isso é bem interessante, que a gente vai ver também um pouco mais para frente. Bom, então, decretada a falência, um dos primeiros atos que o juiz faz, e é concomitante, na verdade, é a nomeação do administrador judicial. Quem que é administrador judicial? São todos aqueles que são previstos ali no artigo 22 da Lei 11.101. Quem que pode ser? De preferência um advogado ou alguém formado em administração, economia, não precisa necessariamente ter a formação em direito, mas ela tem que ter uma noção dessa questão empresarial mesmo. E quem é o administrador judicial? O administrador judicial é um auxiliar do juízo, né, nomeado por ele, é uma pessoa de confiança do juízo, e que faz a representação legal da massa falida. Então, quando se decreta falência, o devedor perde a livre administração de seus bens. E quem passa a administrar os bens é o Poder Judiciário, através do juiz, do processo, obviamente, que tem esse auxiliar, que é o administrador judicial, que é a pessoa que fica ali na linha de frente, né? O juiz, como tem várias ações, ele não pode ir lá fazer arrecadação de bens ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quem faz isso é o administrador judicial. O administrador judicial, ele tem uma série de responsabilidades e obrigações que estão todas elencadas lá no artigo 22, desde arrecadar bens, representar massa, avaliar os bens, vender os bens, fazer os pagamentos, organizar a lista de credores. Bom, é uma trabalheira só. Assim, realmente é a pessoa que gerencia todo o processo de falência. Sob, claro, a direção do juiz. Mas é a pessoa que está ali na linha de frente. E para isso, ele tem uma remuneração máxima fixada na lei de 5% sobre o valor do ativo arrecadado. Então, essa pessoa vai ter, obviamente, essa remuneração e que vai ser fixada pelo juiz diante da complexidade do processo, do número de credores, do tempo de tramitação do feito, ou seja, é feita toda uma análise subjetiva e objetiva, obviamente, do trabalho para fixação desse valor, mas que o máximo é de 5%. Não pode ultrapassar isso, né? Uma coisa muito importante é que o administrador judicial também tem que prestar contas daquilo que ele faz, né? Então, ele presta contas e quem não presta contas, inclusive, perde a sua remuneração. Então, assim, o juiz e o administrador judicial, junto com o Ministério Público, que faz essa análise de fiscal da lei, eles fazem toda essa administração de todo os bens, o patrimônio da falida, e depois todo o pagamento dos credores. Porque, assim, em termos bem básicos, o que é uma falência? Você decreta a falência, tira o falido, tira aquela empresa do mercado, aquela empresa que não está mais pagando tributo, que normalmente não está mais pagando os seus fornecedores, não está pagando os seus trabalhistas, ou seja, uma empresa que está podre, entre aspas, tira essa empresa, estanca, né, essa coisa de ficar fazendo novas dívidas e arrecada todos os bens que ela tem, vê quem são os credores, avalia da melhor forma possível e vende da melhor forma possível. Arrecada, então, o máximo de valor e, diante desse valor, faz-se o pagamento através das classes de credores, né, diante das classes previstas na lei, como a gente já tinha dito anteriormente. Então,
e depois termina a falência, né? Essa é a função do Poder Judiciário. E essa empresa, então, sai desse mercado e deixa espaço para que outras empresas que estão saudáveis, que podem fazer uma concorrência leal e não desleal, porque muitas vezes a falida, antes de falir, fica fazendo uma concorrência desleal, porque não está pagando tributo, porque não está pagando ninguém, e está lá vendendo e pegando o mercado de outras empresas que estão numa situação saudável, né? Podemos dizer assim. A falência, na verdade, é quando a pessoa está doente, você leva ela para o hospital. Então, tira ela do convívio social e põe ela lá no hospital até ela ficar boa. Bom, então retomando aqui a nossa questão sobre a falência, né, que a gente já iniciou na outra conversa, agora a gente já passou pela fase em que a gente decretou a falência, o processo então está em andamento, né? Então, o que vai acontecer agora diante dessa decretação da falência? Como eu já tinha dito no outro módulo, é o seguinte: é, você retira o credor não, o devedor da sua empresa, né? E fecha. Então, você tem um período em que o administrador judicial vai até a sede da empresa, faz a lacração e arrecada todos os bens. Mas a gente já vai passar por essa fase. O que a gente precisa agora? São duas coisas que acontecem meio que concomitantes. A gente precisa descobrir quem são os credores e a gente precisa descobrir o que nós temos de patrimônio, porque são as coisas principais, como a gente realmente já tinha conversado anteriormente. Então, a gente precisa saber para quem que a gente precisa pagar e a gente precisa saber o que a gente vai ter para fazer esses pagamentos. E a análise dessa arrecadação é uma análise ampla, né? E mesmo nos procedimentos, nessa análise de quem são os credores. Então, assim, existe o que a gente chama de habilitação dos credores. Se a gente tem uma convolução da recuperação judicial em falência, a gente já sabe quem são os credores, porque isso já foi delimitado lá na recuperação judicial. Mas, se a gente tem um caso de decretação da falência, a gente precisa saber quem são os credores. E como é que isso vai, como é que a gente vai descobrir quem são os credores? Bom, tem duas formas. A primeira é que quando se decreta a falência, o falido, né, a sociedade falida, ela é intimada a dizer ao juízo quem são os seus credores. Ele tem que vir e trazer uma lista para o juiz, ó, é o fulano, Beltrano, eu devo aqui, devo lá, enfim, todo mundo. Quando se decreta a falência, você expede ofício para 1 milhão de lugares, dentre eles todos os cartórios de protesto de título, todos os cartórios de distribuidor. Então, e mesmo na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Então, com a volta de todos esses ofícios, etc e tal, o administrador judicial já pode ter uma ideia de quem que pode ser credor, ou seja, ele sabe quem tem ação trabalhista, ele sabe se tem ação na Justiça Comum, se tem na Justiça Federal, quais os protestos que estão em aberto. Então, assim, são todos os créditos possíveis que a gente pode analisar. E também através dos livros contábeis, né, que vai se analisar dos créditos, vai fazer essa análise dos créditos e dos documentos da falida. Assim, e na prática, doutora, isso funciona médio. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que tem muita gente que não tem livro contábil. Segundo, que tem muito falido que não traz quem são os seus credores. E daí a gente tem que se fiar especificamente naquelas informações que a gente consegue analisar através dessa distribuição dos distribuidores de protesto, nos distribuidores na Justiça Comum, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Pode ficar alguém de fora? Certamente que sim, mas os credores têm uma forma de se habilitar dentro do processo de falência.